restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Essa é a palavra de Deus para você. Deus está te levantando essa noite. Da situação que você estiver, Deus está levantando você. Você que está triste e doente em casa, Deus está te levantando esta noite. Você que já não via mais esperança na vida, Deus está te levantando essa noite. Levanta, ânimo. Você é filho amado, você é um filho querido, e Deus está falando conosco essa noite. Eu te levanto, eu te restauro, eu te justifico, eu restituo você, eu restituo tuas forças. Muita gente cansada dos fardos, cansado de tantos problemas em casa, problemas na família. Você, mãe, que está cansada, Deus está agora restituindo você, restituindo as tuas forças. Deixa Deus. Concebida sem pecado, cheia da graça de Deus, e ela nos mostra o que fazer. Mesmo diante de tudo isso, ela se coloca a serviço. Aqui eu quero fazer uma comparação com você, comigo. Filho amado, um dia te foi confiado um serviço, ou uma posição, o que é pior do que serviço, né? Talvez, além do serviço, você tenha uma posição com uma certa importância dentro do movimento, o que não faz de você melhor do que os outros. Agora, a diferença entre nós e Maria está aqui. Maria, imediatamente, na sua humildade, se coloca a serviço. Muitos de nós, imediatamente, ao assumirmos uma posição, colocamos os outros a nosso serviço. Humilhamos as pessoas, pisamos nas pessoas, maltratamos as pessoas, porque agora nós achamos que somos alguma coisa. Não, filho, você está errado. Se alguém disse para você que porque agora você coordena alguma coisa, você tem algum valor a mais do que os outros, mentiu. João Paulo II se espelhava muito em Maria, por isso ele sempre dizia: eu sou o servo dos servos de Deus. Eu me lembro do Raniero Cantalamessa dizendo como aquele homem era humilde, porque nas ocasiões em que o Raniero prega para o Papa e para os cardeais, duas dessas ocasiões o Papa estava em peregrinação, e quando volta, João Paulo II procura por ele e pede perdão por eu não ter estado na pregação. É igualzinho você, não é, filho? O problema é que quando nós recebemos um chamado, quando nós recebemos uma vocação, nós começamos a achar que Deus precisa de nós. Ei, acorda! Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de ninguém, Deus é Deus. Quem precisa de Deus sou eu. Quem precisa de Deus é você, filho. Quem foi que disse que porque agora você tem uma posição que tem um certo destaque ou um certo status dentro do movimento, agora você é extremamente necessário
necessário, indispensável, único. Desculpa fazer uma correção, mas eu vou fazer. Aliás, quando me chamaram por causa disso. Porque sabem que eu não tenho problemas em fazer isso. Realmente, quando os irmãos conduziam, diziam: você é único, você é único. Eu concordo. Deus ama você, é verdade. Eu concordo. Você não pode ser substituído. Bom, aí eu discordo. Deus é Deus, e eu e você não somos nada. Ele nos dá um chamado, Ele nos dá uma missão, e se nós não cumprirmos, paciência. Quem vai responder por isso sou eu, é você. Mas ao contrário do que você imagina, o plano de Deus para mim e para você não é que você faça as coisas para Ele. Nós invertemos a posição das coisas. Quando Deus me chamou, foi para minha conversão. Quando Deus me colocou no serviço, foi para transformar a minha vida. Quando Deus me colocou no ministério, no chamado, foi para me santificar. Foi para me converter, foi para me fazer um homem melhor, não foi para mudar a vida dos outros. Isso é só uma consequência. Você estava achando que era isso? Que Deus realmente precisava de você para mudar a vida dos outros? Acorda, filho. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele já era Deus antes de você existir. Te contar? Ele vai continuar sendo Deus por toda a eternidade. Para de achar que você tem tamanha importância. Você tem importância enquanto filho, enquanto ser amado de Deus, mas você não tem importância desse jeito que você está imaginando enquanto servo. Acorda! Não é esse tipo de importância. Tanto que a minha missão e a sua missão é dispensável. Se eu resolver abandonar tudo hoje, ou você abandonar tudo hoje, o problema é meu, o problema é seu, somente meu e somente seu. Ah, mas e as pessoas que eu ia evangelizar? Isso não é problema seu, isso é problema de Deus. Quem você está achando que é, filho? Não porque eu tenho que ir, porque se eu não for, quem vai fazer? Ora, qualquer outro. Então eu tenho que discordar de algumas coisas que eu ouvi. Você não é indispensável, qualquer outro faz o que você faz. E aliás, tem gente que faz muito melhor. Diga-se de passagem, tem pregadores muito melhores do que eu, tem músicos muito melhores que os irmãos, com todo respeito, e eles sabem que eu gosto deles. Tem pessoas que servem muito melhor do que vocês, e isso é uma verdade para a qual nós não gostamos de olhar. Oh, filho amado, não, eu tenho que fazer, eu tenho que estar em tudo, eu tenho que fazer tudo. Tem gente que quer fazer tudo. Se fosse um time de futebol, jogaria em todas as posições ao mesmo tempo. E ainda ia querer pegar no gol. Por quê? Porque se acha melhor do que os outros. Essa é a grande realidade para a qual nós não gostamos de olhar. A gente acha que é melhor do que os outros. Eu não sei se vocês já ouviram falar num padre chamado Emiliano Tardif. Talvez os mais velhos de renovação tenham ouvido falar. Os mais novos não. Mas ele foi um missionário do Sagrado Coração de Jesus que exerceu seu ministério a maior parte da vida na República Dominicana. E o padre Emiliano era muito conhecido por celebrar mundo afora, em vários lugares, e reunir multidões, e as pessoas serem curadas fisicamente em suas missas.
claro que quem cura é Jesus, não é o padre. Mas ele celebra o sacramento, e quando ele celebra o sacramento, ele o faz na pessoa de Cristo. Então o padre Emiliano conta em um livro dele algo bastante interessante que serve para todo servo. Ele conta que certo dia no estádio aconteceu algo diferente. As pessoas estavam todas reunidas, uma multidão. Houve toda aquela manhã de muita oração, aquela manhã de celebração, aquela manhã de curas, aquela manhã especial. Chegou a hora do almoço. Na hora do almoço, ao redor do estádio, passava um senhor todo encurvado, com problemas sérios na coluna. Ele tinha uma deformidade, andava todo torto. Não era um caminhar normal. E na frente do estádio onde eles estavam, existiam aqueles mastros de bandeira. Normalmente na frente do estádio existem mastros de bandeira. Aquele mastro alto de ferro. E de repente, quando aquele senhor passava, um mastro de bandeira daqueles caiu. E caiu bem em cima daquele senhor. Claro que todo mundo que estava ao redor correu para socorrer, e fica com aquela sensação: pobre coitado, já está todo estrupiado na vida, não é? Já é todo torto, todo cheio de problema, ainda vai cair um mastro de bandeira em cima dele, logo em cima dele. Só que, para a surpresa de todo mundo, quando eles retiram o mastro da bandeira pesado de cima do homem, ele não tem mais a deformidade. Ele foi endireitado. Agora ele fica de pé e todo mundo se espanta. E quando iniciam os trabalhos à tarde, o padre Emiliano diz assim: Deus tem um senso de humor terrível. Mas eu queria lembrar a vocês uma coisa, diz o padre. O que aconteceu lá fora foi para nos lembrar algo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Ele cura até usando um mastro de bandeira. E olha que o mastro de bandeira é mais obediente, hein? Não questiona, não é rebelde, não é teimoso, não é difícil, não é orgulhoso, não é vaidoso. É só um mastro de bandeira. Nem vivo está. Filho, é preciso que eu entenda que eu não sou a única pessoa que trabalha na igreja. Nós vivemos isso muitas vezes, eu vivi isso muitas vezes, quando fui coordenador da pregação, quando fui formador, ainda sou formador, quando estamos em vários encontros. Eu já formei em vários ministérios ao longo da minha caminhada. Agora, o que sempre me impressionou foi: você chega num encontro da cura e libertação, está aquele povo. Você chega na pregação, está aquele povo. Você chega na intercessão, está aquele povo. E é sempre o mesmo povo. E aí você olha para aquele povo e pensa assim: não é possível. Não é possível que você queira participar de várias formações para ter um conhecimento maior, para aprender mais, para saber o que são as coisas, como elas acontecem. Eu até entendo, mas querer exercer todos os ministérios, você está achando que é quem? Filho amado, filha amada, será que alguma vez na Bíblia você viu Deus chamando alguém para exercer várias coisas ao mesmo tempo? Olha, eu quero que você seja rei, mas também quero que você seja profeta. Ao mesmo tempo você faz um bico aqui na intercessão. Eu quero que você faça isso também e aquilo, e que você faça também aquilo e aquilo outro. Acorda! Deus dá um chamado, e Ele deu um chamado para você. Qual é o teu chamado? Talvez a sua maior dificuldade seja não ter entendido que Deus te chamou para um ministério. Ah, mas o que é que eu vou fazer se eu prego, mas às vezes eu oro também e as pessoas são curadas? Bom, filho, você pode ter outros carismas, mas ministério é um só. Carisma é uma coisa, ministério é outra.
Carismas são ferramentas de serviço, e ferramentas Deus dá para qualquer um. Então deixa eu lembrar uma coisa para você: para de achar que porque você tem carisma você é santo, porque você pode ir para o inferno com os carismas e tudo. Sabe, nós estamos correndo um sério risco, porque nós começamos a caminhar na igreja e começamos a orar em línguas e estufamos o peito. Nós começamos a orar e ter revelações, nós estufamos o peito. E nós vamos crescendo, crescendo, inchando, e começamos a achar que somos santos. Filho, ferramentas Deus dá para qualquer um. São carismas necessários para o serviço. Será que você não entendeu ainda? Ele dá os carismas, ele dá o serviço, e no serviço você adquire as virtudes que te fazem santo. Se você não aprender a servir, os carismas não servem para nada. Pior, você pode fazer dos seus carismas motivo de orgulho, de vaidade, de arrogância, de soberba, e se afundar para o inferno por causa dos carismas. Então é melhor não tê-los. Peraí, Senhor, eu pedi tantos carismas, agora eu acho que eu estou querendo rever isso aí. Quem sabe né? Mas ministério, o Senhor dá um chamado. O Senhor te chamou para alguma coisa. Eu não sei qual foi o processo com você, filho. Quando eu entrei para a renovação carismática, quando eu entrei na igreja, eu sentei no grupo de oração. Eu vinha do mundo, eu vinha da droga, eu vinha lá fora, eu fiz tanta coisa lá fora. Uma das coisas que eu fazia lá fora, eu tinha banda. Então era natural achar que agora você está na igreja, você vai para a música, né? Não é natural? Você toca violão? Ah, então você é músico, vem cá. Ninguém quer saber se Deus te chamou para isso. É meio que natural, né? Não, você toca violão, então vai para a música. Você não pode ir para a intercessão, você não pode ir para a pregação, porque resolveram que você vai ter que ser músico, porque você já é músico mesmo. Não. O chamado que eu senti foi para a pregação. Foi só esse. Eu participei de várias formações, de vários ministérios. Mas, quando eu entrei, depois de passar todo o processo inicial, eu fiz a formação do ministério de pregação e comecei a pregar. Meu chamado foi esse. Sempre foi. Ardeu forte no coração, foi onde Deus chamou. E foi onde eu falei, bom, é onde eu vou servir. E comecei a servir. Agora pare e pensa um pouquinho. Onde Deus te chamou? Ah, eu não sei. Ah, sabe-se. Talvez você nem goste do chamado que Ele te fez. Ah, Deus me chamou lá no começo para ser intercessor. Não queria ser intercessor, não queria rezar, não. Eu achei mais fácil ser coordenador de alguma coisa, dar menos trabalho, ficar rezando para os outros. Deus te fez um chamado. Se Ele te fez um chamado, responda ao seu chamado. Como é que eu sei qual é o meu chamado? É aquele onde o meu coração arde. Eu tinha um amigo, mais tarde, conforme a caminhada foi acontecendo, eu moro numa cidade e sirvo em outra diocese há muitos anos. Deus me levou para lá. Eu fui servir no Ministério de Cura e Libertação, quando a Ivolinha era a coordenadora estadual do ministério, quando o João Atum era o coordenador estadual. E eu fui trabalhar com ela, no núcleo dela, e fui andar por aí com ela, e fui pregar no lugar dela muitas vezes. Aliás, ela que abriu as portas do meu ministério como pregador em São Paulo, em muitos lugares. E ela sabe disso. Eu gosto demais dela, e a gente se fala até hoje. E agora, tem uma coisa interessante. Quando nós estávamos na equipe, às vezes nós íamos em missão, tinha um rapaz que vivia o oposto de mim. Então ele dizia, eu sou um servo de cura e libertação que de vez em quando prega, porque ele tinha um carisma da pregação. Mas você queria ver ele esquecer da vida, colocasse ele no plantão, no retiro, no encontro. Ele ficava lá das 8 da manhã até as 8 da noite, se deixasse.
Me deixa meia hora dentro do plantão e eu saio correndo. Eu tenho carisma para cura e libertação, eu tenho formação, tenho carisma, mas o meu ministério é a pregação. Então eu era o oposto dele. Eu sou um pregador que de vez em quando orava em cura e libertação, mas se me colocasse num plantão, eu ia querer sair correndo. Se desse um retiro inteiro para ele pregar, ele ia querer sair correndo. Ele ia falar: não, pelo amor de Deus, uma pregação só, né? Não ia dar para ele. Então, cada qual tem o seu chamado. E o seu chamado é um só, filho. Qual é? Não, mas você tem que entender que eu fui chamado aqui, fui chamado ali, fui chamado acolá, eu faço isso, faço um bico na paróquia, faço mais 2, 3 coisas, faço mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Então eu posso dizer uma coisa para você sem medo de errar: você não faz nada direito. Porque quando a gente faz uma coisa só, já é difícil. Se você se dedicar, fazer direito, já vai ser complicado. Fazer 3, 4, 5. Eu fui ministro da Eucaristia numa paróquia durante 4 anos. O que começou a acontecer? Não batia. Chegava o dia da missa, minha escala, eu tinha que ligar para outro ministro e pedir para ele no meu lugar. Isso começou a acontecer com tanta frequência que eu tive que rever uma coisa com Deus, olhar para a paróquia, olhar para mim e pensar assim: eu estou ocupando o lugar de gente aqui que podia ser ministro. Eu estou tomando o lugar de alguém que quer ser ministro, que quer estar lá todo domingo, naquele dia, naquela escala, que vai fazer isso bem feito. Eu não estou fazendo bem feito, porque eu estou abrindo mão para ir servir no meu ministério, que é a pregação. Não tenha dúvida que se eu tivesse que escolher entre servir na missa e pregar, eu ia pregar, porque o meu chamado qual é? Pregar. Então eu vou viver o quê? O que Deus me chamou a viver. Eu vivi as 2 coisas mal vividas. Eu falei: opa! Peraí, cheguei na coordenadora e falei: ó, desculpa, eu vou sair. Eu vou sair porque eu entendi que a pregação é mais importante para mim. E tem gente aí esperando para ser ministro. E não é porque eu estou aqui ocupando o espaço. Então, por favor, coloca outra pessoa no meu lugar. O que você faz, filho? Deus te chamou para quê? Quem você acha que é? Maria, a maior mulher que andou por esta terra, se colocou a serviço. Você tem se colocado a serviço? Será que quando você assumiu uma coordenação, você entendeu que agora os outros não vão te obedecer? Olha, gente, eu tive uma situação há pouco tempo bastante interessante. A gente conhece as pessoas, né? E eu conheço uma pessoa que eu tinha um respeito por ela, porque gostava de conversar todas as vezes que eu ia lá para pregar. Mas aconteceu algo diferente. Passou um tempo, eu fui lá visitar essa pessoa, eu fui pregar num evento que ela me chamou, e essa pessoa mudou. Eu cheguei lá, já não era mais a mesma pessoa, já não tinha mais a mesma simplicidade, a mesma humildade, já não me recebeu do mesmo jeito. Aí ele chegou para mim e falou: agora eu sou coordenador. Aí eu olhei para ele, vi aquilo, vi toda a mudança que aconteceu nele. Quando saí, entrei no carro, falei para minha esposa: você viu? Já não é mais a mesma pessoa. Era tão bom, agora já não é mais. Agora já assumiu ares de autoridade. Agora já virou alguém importante. Já virou alguém superior aos outros. Já está dando ordens. Já está arrogante. Está tão estampado na cara dele. Eu falei: agora eu vou ter dificuldade com ele. Agora eu vou ter dificuldade com ele. Sabe, gente, nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Aí você coloca a Maria e pensa assim: a mãe de Deus, eis aqui a serva do Senhor. A mãe de Deus, como é? Isabel está grávida, é já que eu vou para lá ajudar. Por isso que Maria é a imagem da igreja, porque a igreja se coloca a serviço. A igreja tem que estar a serviço. Eu tenho que estar a serviço. Você tem que estar a serviço. Se não for serviço, filho, é o quê? É o quê?
Você pode não concordar comigo. Você pode achar assim, sujeito desaforado esse, aparece aqui, avacalha comigo logo cedo. Você pode sair daqui com raiva de mim, falando mal de mim para todo mundo. Mas justamente por causa disso, você nunca mais vai esquecer o que eu disse para você aqui hoje. Toda vez que você pisar na bola, você vai olhar para você mesmo e vai falar assim: miserável pregador. Eu vivi a minha vida tão em paz, não é? Eu tirava a paz dos outros, mas eu tinha paz. Era arrogante, prepotente, soberbo, né? Mas eu tinha a minha vida tranquila. Agora, quando eu faço qualquer coisinha, eu lembro daquela voz ecoando na minha cabeça: quem você acha que é? Quem você acha que é? Quem você acha que é? Deixa eu dizer para você: você não é ninguém, eu não sou ninguém. Se você achou que era alguém importante, eu vou dizer para você o que eu disse muitas vezes para os pregadores que eu formei. Sabe por que Deus chamou você? Porque quando Ele olhou para a tua comunidade, Ele escolheu o pior. Ele olhou para você e falou: tadinho, se eu não fizer alguma coisa com esse, ele vai se perder. Já sei, vou dar um serviço para ele. Quando Deus olhou para você, Ele escolheu você, o porcaria da comunidade, aquele que não valia nada. Não, peraí, eu sou valioso. Você é valioso para Deus, Ele te ama. Por isso Ele olhou para você tão ruim e falou: vou dar um jeito nele. E antes que você me condene pelo que eu estou dizendo, o que para mim não vai fazer nenhuma diferença, eu quero lembrar uma coisa: essas palavras não são minhas, são de São Francisco de Assis. Deus não encontrou ninguém pior do que eu no mundo inteiro, por isso me escolheu. Eu acho que São Francisco era um tantinho melhor do que você. Eu acho que São Francisco era um tantinho melhor do que eu. Se Deus não encontrou ninguém pior que ele, foi naquela época, porque na nossa época Ele encontrou a gente. Fica de pé. Agora talvez você vai entender por que os irmãos começaram com tanto amor, com tanto carinho, com tanta cura, né? Olha, Deus ama, aí vem o Santíssimo, aí os irmãos passaram a mão, derramaram óleo, né? Já foram preparando para o cajado que vinha depois. Fecha os olhos. Você só tem uma coisa para dizer para o Senhor hoje. Olha para dentro de você. Eu preciso que você reconheça uma coisa. Assim como eu reconheço, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Sou miserável e pecador. Sou falho e sem valor. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Diz para Ele: eu sou miserável. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou necessitado de Ti, Senhor. Eu sou necessitado de Ti, Senhor, eu entendi. Sou eu que preciso, não é o Senhor que precisa. Sou eu que preciso, eu preciso de Ti. Eu preciso, mas eu preciso muito, não é pouco não. Eu preciso porque eu não sei fazer nada, nem com as coisas que o Senhor me dá. O Senhor me dá dons, o Senhor me dá carisma e eu estrago tudo. O Senhor me coloca para servir e eu estrago tudo. Ao invés de aproximar as pessoas do Senhor, eu afasto. Porque onde as pessoas deveriam encontrar o Teu reflexo, elas encontram comigo. E quando elas encontram comigo, elas não encontram com o Senhor. Porque ao invés de ver humildade, ao invés de ver o serviço, ao invés de ver caridade, de ver amor, elas encontram
nada, Senhor. Eu não sou nada. Não importa quanto tempo eu estou na igreja, não importa quantos cargos eu ocupo ou já ocupei, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, não é isso que me faz santo. O que me faz santo é um coração arrependido, curvado diante de Ti. Um coração que reconhece que necessita de Deus, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa aprender as virtudes, ser humilde, ser caridoso, ser paciente. Filho, ser santo é isso. Ser santo é querer ser o último, é estar no último lugar. O último lugar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Dias atrás eu publiquei isso no meu status. Um monte de gente ficou meio espantada com isso, mas é uma frase importante. Eu quero o último lugar. Ninguém vai brigar por ele. Enquanto você está se matando pelos primeiros lugares, o último lugar está vazio. Eu quero o último lugar. O último lugar. Eu não sou nada. Nada. Francisco, no auge da sua santidade, quando recebe os estigmas, está retirado na mata, dizendo para Deus: eu sou um louco, eu fiz tudo errado, eu só faço besteira, eu não presto para nada, eu não sou nada, Senhor, nada, niente, nada, eu não sou nada, Senhor, passo, um louco, eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, será que eu fiz tudo errado, eu entendi tudo errado? E o Senhor deu a ele os estigmas, porque ele alcançou a santidade, quando ele reconheceu que ele não era nada, Filho, acorda, você não é nada, eu não sou nada, eu sou miserável, pecador, fraco, sem valor, e tudo que eu fizer a vida inteira não vai ser o suficiente. Que ele cresça e eu diminuo. Que ele cresça e eu diminuo. Que ele cresça e eu diminuo. Canta para nós. Quero que você cante isso. De ti, mais de ti, cante, mais de ti, menos de mim, e 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 menos de mim, mais de ti, juntos, mais de ti. Mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
estava no mais alto, no trono. Na condição de Deus, ele deixou sua condição e ele se fez escravo. Ele abaixou-se. Ele abaixou-se. Tira os sapatos. Tira os sapatos, tira os sapatos, tira os sapatos. As meias também, as meias também. Vamos lá. Tira aí, tira. Ele abaixou-se. Ele abaixou-se. Senão a gente fica só na música, só na pregação, só na oração e não vai para a prática. Não. Prática. Tira o sapato, vai. Tira o sapato, tira meio. Ele abaixou-se e tomou a posição de escravo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se Cristo se abaixou, quem você acha que é para querer que os outros se abaixem aos seus pés? Vem cá, irmão. Vem cá. Foi isso que Jesus fez por você. Agora eu quero te pedir uma coisa. De coração. Você quer encontrar Jesus hoje? Jesus vai beijar seus pés aí. Vai lá. Que está beijando os seus pés nesse momento, para te mostrar qual é o teu lugar. Qual é o meu lugar? O meu lugar é embaixo. O teu lugar é embaixo. Não é em cima, é embaixo. É embaixo. Eu tenho que descer, lembra? Quando o Senhor encontra Zaqueu, o Senhor diz: desce daí, desce, fica embaixo. Eu quero entrar na sua casa, desce. É o lugar em que eu devo
infinita humildade, servo todo que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo teu amor, infinita humildade, servo de Deus ama você porque você é filho. Não é por outro motivo. Não é pelo que você faz. Ele te ama porque você é filho. E quando você reconhece que é pequeno, você pode experimentar ainda mais esse amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Senta só um minutinho. Como nós estamos no ano mariano, de maneira particular no mês que lembramos Nossa Senhora, Padroeira do Brasil, temos várias comemorações esse ano, né? 100 anos de Fátima, 300 anos de Aparecida, 175 anos de Nossa Senhora de Sion, como você vai poder ver na orelha do livro. E, enfim, é um ano que nós devemos lembrar Nossa Senhora. Mas não é só lembrar, filho, precisa conhecer também. Porque se não conhecer, fica difícil de defender a própria fé. Se tem uma coisa que nós católicos precisamos aprender a fazer, é conhecer a nossa fé. Eu sei que nós participamos de muitas formações dentro do movimento, e essas formações são importantes, com certeza, elas ajudam no exercício do ministério e tudo mais, mas uma coisa às vezes me preocupa: a gente faz muitas formações no movimento, mas não conhece a igreja. Às vezes não conhece o catecismo da igreja, às vezes não conhece a própria fé. E aí, quando é interrogado ou quando é questionado, não sabe dar razão à sua fé, como diz São Pedro, não sabe dar resposta. Então é preciso conhecer. Maria, como eu disse a vocês no início, é especialíssima, é única, é a mais nobre na criação. Nós temos no mais alto do céu Deus, isso não se discute, e só a Ele nós adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. A Maria nós amamos, veneramos, mas ela é importante. Ela está abaixo de Deus, mas eu volto a dizer, está acima dos anjos, acima dos santos, ela é rainha no céu. Mas como é que a gente chega à conclusão que Maria é rainha? Eu li para vocês na anunciação do anjo, no Evangelho de São Lucas, e está aqui. Aliás, tem muita coisa aqui. O problema é que às vezes nós fazemos uma leitura muito superficial e não conhecemos nada do contexto, e aí fica difícil de entender a fé. Veja só, o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Quando a gente fala em rei, quando a gente fala em rainha, automaticamente na tua cabeça você associa o rei e a rainha como um casal, ou seja, a rainha é a esposa do rei. Mas não é o que acontece em Israel. O reinado em Israel, a monarquia em Israel é diferente. Eu não sei se você sabe,
Mas o sucessor do trono de Davi foi Salomão, seu filho. E Salomão tinha muitas esposas. Mas Salomão também tinha sabedoria. Existe uma rainha ao lado de Salomão, mas não é nenhuma de suas esposas. A rainha de Salomão é a sua mãe. Então a rainha na monarquia de Israel é a mãe e não a esposa. Por consequência, quando o anjo diz: olha, o seu filho vai reinar no trono de Davi, na descendência de Davi, na casa de Jacó, então o filho dela será rei, e ela por consequência é rainha. Ela é rainha porque é mãe do rei. E como rainha, mãe do rei, e esse rei não é qualquer pessoa, esse rei é Deus. Maria é mãe de Deus. Ela é rainha aqui na terra, ela é também rainha no céu. Por isso o anjo diz a ela também: ave cheia de graça. Porque Deus a encheu de graças para isso e a preparou para ser a mãe de Deus. Quando se fala em um dogma de fé como Imaculada Conceição ou como mãe de Deus, você sabe que é uma verdade que não muda. É uma verdade incontestável na igreja. Um dogma é uma verdade que a igreja estudou, discerniu e definiu com clareza, porque tem certeza desta revelação. Maria é mãe de Deus de fato. E quando a igreja faz isso, a definição desse dogma, olha, a igreja está fazendo isso para combater heresias. Principalmente uma heresia em particular, de um sujeito chamado Nestório, que foi bispo, que dizia que Maria era a mãe do Cristo homem. A igreja vai chegar à seguinte conclusão: espera aí, Jesus é um só, não tem dois. Não é um Jesus homem e um Jesus Deus. Jesus é um só. Se ele é um só e ele é Deus e ele também é homem, ele tem então duas naturezas em uma só pessoa: uma natureza divina e uma natureza humana. E se Maria é mãe do homem, Maria é também por consequência mãe de Deus, Filho encarnado, o Verbo que se encarnou. É simples. Lutero vai dizer isso. Lutero vai dizer que realmente ela é mãe de Deus. Ela o gerou no ventre, ela o deu à luz, ela o amamentou, ela o embalou nos braços. E não há louvor maior a Maria do que chamá-la de mãe de Deus. É claro que você vai ouvir esse tipo de coisa: imagina, ela não pode ser mãe de Deus pelo simples fato de uma criatura não poder ser mãe do Criador, né? Imagina uma mulher, uma simples mulher, pelo princípio do mais velho. Deus é mais velho, existe há mais tempo. Maria é apenas criatura, não tem como ela ser mãe do Criador. Ou
Você já ouviu falar em Santíssima Trindade? Sim ou não? Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja não diz que Maria é mãe de Deus Pai, Criador de todas as coisas. A igreja diz que Maria é mãe de Deus Filho, Jesus Cristo feito homem. Ela é mãe do Jesus homem, ela é mãe do Jesus Deus. Por consequência, se eu disser que Maria não é mãe de Deus, eu estou dizendo que Jesus não é Deus. Maria é mãe de Jesus, sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Maria é mãe de Jesus, correto? Sim. Bom, se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Então, se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Qual é a dificuldade? Não existe dificuldade. Você pode conhecer os dogmas de fé, você pode estudá-los, você pode ver a doutrina da igreja e vai perceber que a igreja diz com clareza: Maria é mãe de Deus. Assim como nós entendemos que ela foi concebida sem pecado, porque aquele que estaria no seu ventre é santo. A obediência de Maria causa consequências. Você sabe que houve uma mulher que desobedeceu a Deus. Então Maria obedece a Deus e repara o erro de Eva. Onde a mulher desobedeceu, Maria fez o quê? Obedeceu. Maria obedeceu onde Eva desobedeceu. Deus quis fazer assim, contar com a liberdade de Maria, com o livre-arbítrio de Maria, com a livre escolha de Maria, porque ela podia dizer não, mas ela diz sim. Ela diz faça-se, faça-se. Ela repara o erro daquela que desobedeceu. Então Maria é a nova Eva, assim como Jesus é o novo Adão, é o novo homem. Porque onde o homem desobedeceu, Jesus fez o quê? Obedeceu. Jesus obedeceu. Eu não vou desviar muito do assunto não, só um tantinho, tá? Eu espero que você não se perca, mas é preciso que você entenda. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem simples. Aonde o homem estava quando desobedeceu a Deus? No jardim. O homem estava no jardim do Éden, o homem estava no jardim de Deus. Você sabia que jardim significa intimidade na Bíblia? O homem estava onde? Na intimidade de Deus. O homem estava, lembra? Deus conversava com ele, passeava com ele pelo jardim, não é? Ele estava na intimidade de Deus, próximo de Deus, até que ele desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele é expulso de onde? Do jardim. Ele perde o jardim. Ele é expulso do jardim pelo seu próprio erro. Quando Jesus assume sua missão, aonde ele está? Quando Jesus diz ao Pai: faça-se em mim a tua vontade, aonde ele está? Ele está no jardim. Quando Jesus então obedece ao Pai e repara a desobediência do homem, onde é que ele está? No jardim. E quando Jesus diz ali no jardim o seu sim, quando ele repara aquilo que o homem lá atrás fez, ele abre para nós o jardim. Nós temos acesso ao jardim de Deus. Vamos tentar tornar isso mais claro.
Quando Jesus está sendo batizado nas águas do Rio Jordão, se você pegar o texto da Bíblia de Jerusalém, não a Ave Maria, vai estar escrito assim: e o céu rasgou-se, e de lá se ouviu uma voz. Mas na minha está escrito abriu. Não, mas é mais importante que você entenda: e o céu rasgou-se, e de lá se ouviu uma voz que dizia: eis o meu filho amado, meu eleito, sobre o qual está toda a minha afeição. O céu se rasga, o céu se revela. Jesus então segue sua vida e depois ele vai assumir sua missão dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ele obedece no jardim e aí ele vai para a cruz. Quando Jesus está na cruz, acontece algo extraordinário. Ao morrer na cruz, o véu do templo rasgou-se, de alto a baixo. E o véu rasgou-se. Por que isso é importante? O véu separava o que no templo? O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. O que estava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Alguém podia entrar lá? Não, ninguém podia entrar lá. Somente uma vez por ano, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, o dia de Yom Kippur, que é uma festa judaica que acontece até hoje, nesse dia o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo para se purificar dos pecados. Depois ele entrava no Santo dos Santos, atado por um cordão de ouro ou por uma corrente, porque se ele morresse lá dentro, eles precisavam puxá-lo para fora, ninguém podia entrar lá. E depois lá dentro ele oferecia sacrifício pelo povo todo, e todo o povo era perdoado. E quando ele saía, ele abençoava o povo, pronunciando o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, que nós não devemos pronunciar, segundo a orientação da CNBB, segundo a orientação da igreja. Então a gente não diz Yahvé, Javé, a gente diz Senhor. Ah, mas está na Bíblia. Pois é, mas a gente não diz. Um dia eu explico isso melhor para vocês. Hoje vai passar por cima, tá? Então vamos lá. Aí acontece o quê? Quando Jesus, que é o verdadeiro sumo sacerdote, ele vai para o verdadeiro sacrifício na cruz, ele não precisa purificar os próprios pecados, porque ele não tem pecado. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro e ele também é o cordeiro do sacrifício. Quando ele faz o sacrifício na cruz, o véu se rasga. Por quê? Porque até então existia separação entre nós e Deus. Nós não podíamos ter acesso a Deus, nós não podíamos entrar no Santo dos Santos, nós não tínhamos, o acesso estava fechado para nós. O Senhor nos coloca de volta no jardim, na intimidade de Deus. Eu vou tornar isso mais fácil para você entender. Quando você está na Santa Missa, o padre faz a consagração. Naquele momento, o sacrifício acontece no altar. Jesus morre no altar quando o sacerdote parte a hóstia consagrada. Quando ele deixa uma pequena parte da hóstia cair no cálice, Jesus ressuscita, porque a carne se une de novo ao sangue. Jesus morre no altar, Jesus ressuscita no altar, porque você vai comungar Jesus vivo. E logo depois da consagração nós rezamos o quê? O que nós rezamos, gente? Você vai à missa. Oh glória! Pai Nosso. Por que nós rezamos o Pai Nosso nesse momento? Você não sabe? Porque agora o sacrifício foi aceito, porque agora o véu se rasgou, porque agora não há mais separação entre nós e Deus, porque agora nós podemos chamar Deus de Pai. Agora, por causa desse sacrifício, nós podemos olhar para Deus e dizer: Pai, nosso e de Jesus. Pai nosso. Em Jesus nós chamamos Deus de Pai.
Pai, porque o véu se rasgou. Então eu queria que você entendesse que Maria obedeceu, que Jesus obedeceu, e que esse sim gerou consequências. A salvação aconteceu. Maria não é uma mulher qualquer, ela é importante. Ela é importante. O sim dela é importante porque nos traz a salvação ao mundo. Se Jesus é porta do céu porque Ele nos leva da terra para o céu, Maria é porta do céu porque traz Jesus para nós. Ela é importante. Ela tem seu lugar. Ela não é deusa, ela é criatura, mas ela é importante. Daí nós adentramos em um outro ponto. Ela é Virgem Santíssima. Virgem perpétua, como diz o dogma de fé, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Lembra? Ninguém pode tocar na Arca da Aliança, senão morre. Porque a Arca da Aliança é santa, e dentro dela estão os milagres de Deus. Lá na Arca da Aliança é o que? O Santo dos Santos. Maria, a Arca da Nova Aliança, quem é que está dentro dela? O próprio Deus, o Santo dos Santos. Alguém pode tocar em Maria? Não. E José também não é um homem qualquer. Deus escolheu e provou, e ele passou na prova. Filho amado, filha amada, pare e presta atenção. Se com 12 anos é fácil de você entender que ela é virgem, tudo bem. Por que duvidar da virgindade de Maria a partir do momento do nascimento? Ah, mas imagina, é impossível biologicamente, cientificamente, a uma mulher dar à luz e permanecer virgem. Então me explica como é que um cadáver depois de 3 dias volta à vida, rola a pedra e sai do túmulo. É biologicamente possível? Ou eu tenho que voltar no anjo Gabriel e dizer: a Deus nada é impossível? Como é que foi que Jesus entrou no ventre de Maria? Não foi por obra de Deus, por milagre? Por que para sair ele tem que sair de forma natural, se para entrar ele entrou de forma sobrenatural? Será que eu preciso lembrar você que é Deus que está agindo, que está fazendo? Ele nasceu de forma milagrosa. Ah, mas Maria e José, eles eram pessoas normais, eram um casal comum, e onde existe um homem e uma mulher, tem que haver sexo. Bom, a boca fala do que o coração está cheio. Quem faz esse tipo de acusação fala de si. Então espera aí, filho. Não deduza Deus por si mesmo, não vai julgando Maria a partir dos seus apetites. Espera lá, não é assim. Maria não é uma mulher qualquer, ela é cheia de graça, foi criada para isso, cheia das graças de Deus para isso, escolhida desde toda a eternidade. Se ela não tem nada de comum, ela não tem nada de comum. E José? José é um homem de Deus, escolhido por Deus para ser o pai adotivo de seu filho. Vocês acham que ele escolheu um cara comum qualquer? Embora José seja um homem não preservado do pecado como Maria, José é um homem santo e digno. É um homem justo perante o Senhor. Eu sei que você sabe disso, que ele resolve repudiar Maria em segredo quando ele acha que o filho dela é fruto de um pecado, quando ele ainda não entendeu as coisas. Será que você entendeu que Deus provou José aí? Será que você percebeu que quando o anjo Gabriel visitou Maria, avisou para ela, ele podia ter dado uma passadinha na casa de José logo em seguida e ter falado: bom, José, deixa eu te contar um negócio, né? O senhor está fazendo um negócio aqui, não se preocupa, fica tranquilo. Foi isso que Deus fez? Não, ele deixou o tempo passar, ele deixou a atitude de José brotar, para ver quem era José. Mas José foi escolhido por Deus em oração. Tem uma tradição judaica que diz, segundo uma professora minha, que no momento da escolha do marido de Maria, os homens que estavam em idade de casamento foram chamados a apresentar diante do sacerdote os seus cajados.
e o cajado de José foi aquele que floriu. Bom, o cajado florir é um sinal de escolha, e você sabe. Nós falávamos do cajado de Arão que floriu. O cajado de José floriu, e por isso nós temos também um lírio branco sempre com a imagem de José, que para nós católicos simboliza pureza, castidade e santidade, mas que também faz uma menção indireta a essa tradição judaica. Então José e Maria não são um casal comum, e o que eles têm entre eles não é comum, porque eles têm Deus. Você fica meia hora diante do Santíssimo e já sai daqui achando que é santo. Você já sai daqui pisando em nuvens. Você fica um pouquinho aqui rezando e já sai daqui querendo ir para o céu. Você é capaz de deixar tudo naquele momento porque viveu um momentinho com Deus. Imagina trazê-lo 9 meses no ventre, em adoração contínua. Aí nasce Jesus. Eles têm Deus nos braços. Por que é tão difícil de entender? Os anjos vêm adorar, os pastores vêm adorar, os magos vêm adorar, José e Maria não adoram? É claro que eles adoram, eles estão na presença de Deus. Quem está na presença de Deus, quem tem Deus nos braços, quem já pode ver a glória de Deus, tocar Deus, será que pensa em outra coisa? Não, mas imagina, a um homem e uma mulher é impossível viver sem sexo. Quem diz isso para mim não sabe o que é amor. Você sabe o que é amor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, é só fazer uma escolha, não é difícil. São 2 opções, né? 50% para cada lado, sim ou não. Escolheu, você sabe? Então tá bom, vamos ver se você sabe. Quem aqui é casado, levanta a mão. Vamos lá. Isso. A esposa está aí, o marido está aí? Se tiver, vai ficar mais difícil para você agora. Você ama sua esposa, seu marido, sim ou não? Olha, se o marido está aí ou a esposa está aí, ouvir um sim desse, sem convicção, vai ficar na dúvida. Tem certeza que ama, sim ou não? Sim. Nem assim melhorou. Nem ajudando melhorou. Vou fazer uma pergunta, para ver se tua resposta é sincera. Se amanhã, por algum motivo, tua esposa ou teu marido caírem doente numa cama, e não puderem mais ter vida sexual com você, você vai deixá-lo ou deixá-la, sim ou não? Não. Então, se você disse não, você entendeu que amor não é sexo. Amor é cumplicidade, amor é respeito, amor é amizade. Amor é uma série de coisas, inclusive o sexo, que é uma pequena parcela de um todo. É uma pequena parcela que às vezes por um motivo até de saúde não faz parte do contexto e nem por isso deixa de existir amor. Concordam? Sim. Pois então, se José e Maria já estavam em adoração, vivendo com Deus no meio deles, por que eles teriam tempo para pensar em coisas da carne, se o coração já está cheio de Deus? Ah, mas está escrito... Vem sempre com aquela coisa, está escrito, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Pronto, já é o suficiente para dizer que Maria e José tiveram outros filhos e que Jesus tinha irmãos. Gente, não sejamos tão ingênuos. Vamos fazer uma equação simples. Como é que os nossos irmãos separados se chamam entre si? Irmãos. Se todo irmão é filho da mesma mãe, do mesmo pai, tem um casal de crente fazendo filho há 500 anos. Porque o protestantismo tem 500 anos. São todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Não. São irmãos em quê? Na fé. Então, não quer dizer que porque está escrito irmãos, sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Para você entender isso, é preciso que você entenda que a Bíblia que você tem nas mãos é uma tradução, não são os textos originais. Eu não sei se você sabia, tá? Mas não são os textos originais, é uma tradução.
E como você tem na mão uma tradução, ela passou por um grupo de tradutores. Se você pegar várias traduções diferentes, mesmo católicas, você vai achar várias versões diferentes para o mesmo texto. Por que isso? Porque cada tradutor faz opção por determinadas palavras. Se você pegar, no nosso caso, a Bíblia de Jerusalém, você vai ter uma tradução mais próxima dos originais. Se você pegar uma Bíblia como a Ave Maria, que é a Bíblia que você tem, ela tem uma outra intenção, ser mais acessível, linguagem mais popular, ela tem uma linguagem diferente. Todas, de certa forma, dizem a mesma coisa, mas usam palavras diferentes. Então, uma tradução é uma tradução. Por quê? Porque os originais foram escritos no grego, no hebraico e no aramaico. E o próprio Lutero vai admitir que no hebraico não existe essa distinção para parentes próximos, sobrinho, primo, tio. Todos eram chamados irmãos. A mesma palavra hebraica é usada para dizer irmãos quando são parentes próximos. Tanto que nós vamos ver, por exemplo, Abraão e Ló se chamando de irmãos e são tio e sobrinho. Aqui está uma explicação bem simples para você entender. Mas vamos passear pelos evangelhos e a gente vai entender um pouquinho antes de explicar esses primos de Jesus que estão lá fora, tá? Nós vamos chegar lá. Quando Jesus é levado para a circuncisão no 8º dia, quem está na cena? José, Maria e Jesus. Eles chegam lá diante do profeta, lembra? Maria escuta um negócio meio desagradável, não é? Uma espada de dor vai transpassar o seu ser. Lembra disso? Sim ou não? Jesus então vai sendo levado para a circuncisão. Você sabe que Jesus passou pela circuncisão ao 8º dia porque Jesus é judeu, né? Te contaram que Jesus é judeu? Eu pensei que você achava que Jesus era católico. Jesus é judeu, filho de mãe judia. Maria é judia. Então é preciso lembrar isso, situar-se para entender. Bom, esse Jesus judeu que foi levado lá ao 8º dia, que foi apresentado lá, está ele, a mãe e o pai. Se a gente pegar um outro momento, por exemplo, quando Jesus tem 12 anos e é esquecido lá no templo. Bom, Jesus se perdeu com 12 anos. Quem é que está na cena? José, Maria e Jesus. Uma pergunta: Jesus já tem 12 anos, ele tinha irmãos, cadê eles? Ficaram na creche? Durante a peregrinação? Não. Bom, responde para mim, por que Jesus se perdeu? Vocês sabem? As caravanas naquela época que iam a Jerusalém viajavam assim: homens num grupo, mulheres no outro grupo. Os meninos abaixo de 12 anos viajam com a mãe, acima de 12 anos viajam com o pai. Porque com 12 para 13 anos o menino passa por algo chamado bar mitzvah. Ele atinge a maioridade religiosa, e quando ele atinge essa maioridade religiosa, ele passa a ser responsável pela própria fé, por obedecer à lei de Deus. Ele pode ler a Torá na sinagoga e assim por diante. Agora veja bem, Jesus tinha 12 anos, quer dizer que ele podia ter viajado tanto com a mãe quanto com o pai. Na hora da volta da caravana, eles pegam a caravana e voltam. Quando a caravana faz a primeira parada, José e Maria se reencontram. Ué, cadê o menino? Eu achei que estava com você. Pois é, eu pensei que estava com você. Ficou em Jerusalém. Voltamos para Jerusalém. Mas o tempo todo, quem é que aparece na cena? Maria, José e Jesus. Não tem irmãos. Aí eles vão e encontram Jesus em Jerusalém e voltam para casa. Só para registro, foi a única vez que Jesus se perdeu. Então quando alguém chegar para você e disser assim: eu encontrei Jesus, fala: mentira, ele não se perdeu mais desde os 12 anos. Vem com esse negócio que você encontrou. Não encontrou nada, você não sabe o que está falando. Agora vamos lá, chegamos ao ápice da situação, na cruz. Quem está na crucificação?
Quem está ao redor da cruz? Quem mais? João. Quem mais? Maria Madalena. Quem mais? Maria de Cleófas. Está lá no Evangelho de João, tá? Eu vou ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Escute. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Você notou alguma coisa de diferente? Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Irmã de sua mãe é o que de Jesus? Tia. Você sabia que a tia de Jesus estava na crucificação? Você nunca leu sua Bíblia, não? Está escrito aí, ó. Pode abrir e conferir. Se você for lá no finalzinho da sua Bíblia, tem um índicezinho temático, vai estar escrito Irmãos de Jesus. Lá vão se nomear Judas, Simão, José e Tiago. Esses 4 são dados como filhos de Maria, esposa de Cleófas. Maria e Cleófas. Esses 4 são os irmãos de Jesus que estão do lado de fora. Esses 4 são primos de Jesus, parentes próximos, portanto chamados de irmãos. Mas vamos à prova definitiva. Se você seguir um pouquinho, você vai chegar no próximo capítulo, onde Jesus então vai fazer o quê? Ele vai olhar para o seu discípulo amado e vai dizer: olha, de hoje em diante eis aí tua mãe, mulher, de hoje em diante eis aí o teu filho. E vai seguir o texto dizendo: a partir daquele dia João levou Maria para sua casa e cuidou dela até o fim de seus dias. Peraí, filho, você não achou nada estranho? Primeiro, se Jesus tinha irmãos, cadê eles? Não estão na crucificação, porque não tem. Cadê José? José já havia morrido há algum tempo. Maria é viúva, mãe de um filho único. Por que Jesus confia Maria a João? Além de confiar a maternidade de toda a humanidade a ela, é importante lembrar também um motivo prático. Porque uma viúva na época de Jesus, que não tivesse um filho para cuidar dela, ia passar o resto dos seus dias mendigando pão pela rua. Por isso, Jesus certo dia encontra um cortejo indo enterrar um jovem e faz o quê? Ele para o cortejo, tomado de compaixão pela viúva, ele ressuscita o filho dela, para que ele cuide da mãe. Agora a mãe dele está ali sozinha, ele está morrendo, ele não vai deixar ninguém cuidando dela? Como ele não tem irmãos, e está escrito, ele coloca Maria sob os cuidados de João. Ficou claro para você? Portanto, Maria é virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. Maria é virgem perpétua. Isso é dogma de fé da igreja, isso não se contesta. Aí nós chegamos à assunção de Nossa Senhora. Maria é assunta aos céus. O próprio dogma vai dizer que ao final de seus dias ela foi assunta aos céus. Ela foi levada aos céus. Maria não conheceu a corrupção, o verme não corrompeu sua carne. Lembra que a madeira da arca era incorrupta? Bom, Maria também é incorrupta, não tem pecado e não vai conhecer a corrupção da carne. Se até os santos, que são homens normais, que têm pecados, às vezes nós encontramos santos incorruptos, por graça de Deus, por milagre de Deus, imagina Maria. Se os santos têm odor de santidade e exalam flores, imagina Maria. Mas vem uma questão: Maria morreu, sim ou não? Olha o silêncio. Esse silêncio diz muita coisa, né? Sim, Maria morreu. Isso a tradição da igreja ensina.
Ah, mas se fala em dormição de Nossa Senhora. Eu tenho um professor que me dá aula na pós-graduação, que mora em Jerusalém há mais de 20 anos. E quando ele vem nos dar aula, ele diz assim: dormição, vocês acham que é o quê? Hein? Para que isso não fique a minha palavra dita por não dita, eu vou ler para vocês algo que João Paulo II diz, para ficar bem claro. Está claro no texto do dogma, mas às vezes causa confusão. Caríssimos irmãos e irmãs, a propósito da conclusão da vida terrena de Maria, o concílio retoma os termos da bula de definição do dogma da Assunção e afirma: a Virgem Imaculada, que fora preservada de toda a mancha da culpa original, terminando o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Com esta fórmula, a constituição dogmática Lumen Gentium, seguindo o meu venerável predecessor Pio XII, não se pronuncia sobre a questão da morte de Maria. Todavia, Pio XII não quis negar o fato da morte, mas apenas não julgou ser oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus, como verdade que devia ser admitida por todos os crentes. Na verdade, alguns teólogos afirmaram a isenção da morte da Virgem Maria e a sua passagem direta à vida da glória celestial. Todavia, esta opinião é desconhecida até o século XVII. Até o século XVII, todo mundo tem certeza que Maria morreu. A partir daí, alguns teólogos começaram a questionar isso. Enquanto na realidade existe uma comum tradição que considera a morte de Maria a sua introdução na glória celeste. É possível que Maria de Nazaré tenha experimentado na sua carne o drama da morte? Refletindo sobre o destino de Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece-me legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário no que concerne a mãe. Nesse sentido, raciocinaram os padres da igreja, que não tiveram dúvidas a este propósito. Basta citar São Tiago de Saruc, segundo o qual, no ano 521, quando Maria chegou o tempo de caminhar pela via de todas as gerações, ou seja, a via da morte, o coro dos 12 apóstolos reuniu-se para enterrar o corpo virginal da bem-aventurada. Discurso sobre a sepultura da Santa Mãe de Deus. São Modesto de Jerusalém, no ano 634, depois de ter falado amplamente da beatíssima dormida da gloriosíssima Mãe de Deus, conclui o seu elogio exaltando a intervenção prodigiosa de Cristo. A ressuscitou do sepulcro para recebê-la consigo na glória. Dormitionem dei pare. São João Damasceno, por sua vez, pergunta: como é possível aquela que no parto ultrapassou todos os limites da natureza, agora se submeta às leis desta, e o seu corpo imaculado se sujeite à morte? E responde: certamente era necessário que parte mortal fosse deposta para se revestir da imortalidade, porque nem o Senhor da natureza rejeitou a experiência da morte. Com efeito, ele morre segundo a carne, e com a morte destrói a morte. A corrupção concede a incorruptibilidade, e o morrer faz parte dele, nascente de ressurreição. E assim por diante, assim segue esta homilia de João Paulo II. E nós vamos ter São Francisco de Sales dizendo: sim, Maria morreu. Morreu de quê? Morreu de amor, de tanto amar seu filho e de não suportar a sua ausência. E morreu por quê? Porque em nada ela quis ser maior do que seu filho Jesus. Se ele passou pela morte, ela quis passar também. Qual é a dificuldade de entender isso? Ele a ressuscitou e a levou de corpo e alma para o céu. Seu corpo não apodreceu, não foi corrompido. Essa é a nossa fé. Nós cremos nisso. Lembra que a nossa fé está baseada num tripé: Escritura, magistério e tradição. A nossa fé não é só na Escritura, não é só no magistério e não é só na tradição. É nos três. É um tripé. A tradição é clara.
Sim, Maria passou pela morte e está na vida eterna junto de Deus. Ela é viva e é nossa intercessora. O que nos leva ao último ponto, já que eu falei dos 4 dogmas ao longo do dia. Falei da Imaculada, falei da virgindade perpétua, falei da Mãe de Deus e falei também da Assunção de Nossa Senhora. Eu gostaria de falar de algo que não é dogma, mas é verdade: a intercessão de Maria. Nós temos a intercessão de Maria, ela intercede por nós. Nós temos a intercessão dos santos, e eles intercedem por nós. E por que nós queremos na intercessão? Certa vez eu estava aqui nesta diocese num grupo de oração, em São José dos Campos, e tinha um irmão não católico na assembleia. Quando acabou a minha pregação, ele me abordou lá fora: a gente não pede a intercessão porque ela está morta. Eu falei: morta? Como assim? Como assim? Você crê na vida eterna, sim ou não? Sim ou não? Sim! Oh, dá até medo de vezes, né? Filho amado, filha amada, se você crê na vida eterna, você crê, como todo católico, que assim que nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos diante daquele que é Senhor, para o nosso julgamento pessoal e particular. Lembra que Santa Teresinha diz: não morro, faço o quê? Entro na vida eterna, entro na presença do Senhor. Deus é um Deus dos vivos, Ele é um Deus dos vivos. Aqueles que estão na presença dEle estão vivos e estão intercedendo por nós aqui, sim. Maria está viva, Jesus está vivo, não é? Eles estão lá, os santos estão vivos na presença do Senhor e estão intercedendo por nós, sim. Nós pegamos o início do Evangelho de São João, a passagem das bodas de Caná da Galileia, e ali nós dissemos assim: olha, Maria intercede por nós. Está bem claro lá. Maria olha aquela situação dos noivos e, tomada de compaixão, diz: filho, eles não têm mais vinho. E Jesus responde: mulher, que tenho eu com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sempre vai ter aquele ignorante que vai dizer assim: viu? Jesus não tem respeito nenhum por ela. A chamou de mulher. Ele a tratava como uma mulher qualquer. Ela não tem importância. Simplesmente ele não a respeitava. Ele falou: ô mulher! Filho amado, eu quero que você entenda a gravidade disso. Raciocina comigo. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Ele é santo, sim ou não? Sim. Alguma vez Jesus pecou, sim ou não? Sim. Bom, é óbvio que não. Não é? Ele nunca pecou. Jesus cumpriu os mandamentos, sim ou não? Sim. Então, preste atenção. Jesus honrou seu pai e sua mãe, sim ou não? Sim. É mandamento da lei de Deus, não é? Então, quando eu digo assim, Jesus a tratava como uma mulher qualquer, ele não a respeitava. O quê? Está dizendo que Jesus pecou contra o mandamento que manda honrar pai e mãe. Só tem uma palavra para isso. Como diria Padre Léo, tem que ser uma anta para dizer um negócio desses. Jesus nunca pecou, filho. Ah, mas então por que ele chamou ela de mulher? Ele não chamou ela de mãezinha, mamãezinha, mamãe? Bom, primeiro, porque era perfeitamente normal e natural, mas tem um motivo. Tem um motivo além da cultura, um motivo além disso. Vai fazer menção ao livro do Gênesis. No livro do Gênesis, nós podemos ver, você pode anotar, viu? Não precisa abrir não, senão a gente fica aí, você fica se perdendo aí entre Gênesis e Apocalipse, você não se acha, e aí fica difícil. Lá em Gênesis 3,15 está escrito assim: Deus fala para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que esmaga a cabeça da serpente? Jesus. Eu vou ler de novo para você. Porém ódio entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a dela. Esta lhe esmagará a cabeça. Esta quem? A descendência. Quem é a descendência da mulher? Jesus. Mulher, que tenho eu com isso? Ainda não chegou a minha hora. De que hora Jesus está falando? Da hora da cruz, da hora da morte, da hora em que ele vence o pecado, o diabo, em que ele vence a morte, em que ele esmaga definitivamente a cabeça da serpente. Quem é que tem o calcanhar ferido? Quem é que é machucado? Quem é que vai para a cruz? Agora vocês fazem a ponte. Maria esmaga a cabeça da serpente também, pela tradição, pela sua humildade, pelo seu sim, e porque ela conserta a desobediência de Eva. Então não é errado dizer que Maria esmaga a cabeça da serpente. Ela esmaga sim, mas o texto bíblico diz Jesus. Então quando Jesus chama Maria de mulher, ele está fazendo menção, está dizendo: esta é a mulher do livro do Gênesis, e eu sou a sua descendência, e ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Vai chegar. E quando chega a hora, ele vence definitivamente. Filho amado, filha amada, a Bíblia dialoga, conversa, os textos se complementam, se prefiguram. Você precisa entender que a palavra de Deus não é meramente eu abrir, ler, achar, eu entendi isso, então é isso. Isso não é ser católico. Isso não é ser católico. A gente pode fazer uma leitura espiritual, um diálogo de oração com Deus? Pode. Mas eu tenho que entender bem o texto também. E aprofundar a minha leitura, se eu quero conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Maria intercede por nós, sim, ela intercede. E nós podemos usar a mesma passagem para dizer isso. Ela pede a Jesus uma única vez para que ele solucione o problema. Jesus diz não. Maria pede de novo? Ela pede uma segunda vez? Não. Por quê? Porque ela tem fé no seu filho. Porque ela sabe que ele não vai negar um pedido seu. E o que é que Jesus faz? Ele faz o milagre. Para e pensa na situação de Jesus. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com isso, ainda não chegou a minha hora. O que Maria faz a seguir? Ela se volta para os serventes. Ela não diz mais nada para Jesus. Ela se volta para os serventes, chama os serventes: venham cá, façam tudo o que ele vos disser. Olha a situação que ficou Jesus. Botou os serventes na frente dele, né? Façam tudo o que ele vos disser. Eu fico imaginando Jesus naquela hora: ah, mãe. E ele faz o milagre. Quantas vezes Maria pediu? Por que foi que Jesus fez o milagre? Porque Maria pediu. Você acredita na intercessão de Nossa Senhora? Sim. Sim ou não? Sim. Mas e se eu disser para você: não, mas você não precisa de Maria, pede direto a Jesus? Claro que você pode orar direto a Jesus. É claro que você pode pedir direto a Jesus. Eu só não sei se ele vai te atender tão depressa. Pensa comigo, quem Jesus atenderia primeiro, você ou a mãe dele? Não foi difícil, tá vendo? Você pode pedir e ele pode te atender, mas ele também pode dizer: não chegou a hora ainda. E você pode fazer o que a partir daí? Nada. Ela pode antecipar a hora com ele. Você pode? Não, você vai esperar mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Filho amado, filha amada, vamos ficar de pé. Vocês têm que me desculpar, porque eu sou devoto de Nossa Senhora, e se eu ficar aqui eu falo dela o dia inteiro. Eu sou professor de Mariologia também.
Então eu falo de Maria muito. Eu vou ficar falando de Maria um tempão, porque eu amo falar de Maria. E aí é complicado. É complicado para mim. Então eu tento resumir alguns pontos, mas são só alguns pontos, tá bom? São só alguns pontos. Então, filho amado, filha amada, feche os olhos um pouquinho. Eu queria que você entendesse que você que está aqui, que é servo, hoje chegou a duas conclusões importantes. A primeira, você descobriu que não é ninguém. A segunda, você descobriu que tem alguém, e esse alguém é alguém, viu? Tem alguém que intercede por você. E esse alguém é Maria, que é a mãe de Deus e é a nossa mãe. E essa mãe, que é refúgio dos pecadores, ama muito os seus filhos. E a maior alegria de Maria é levar você para Jesus, não é para ela. Se engana quem fala bobagem sobre Maria, porque não tem a menor noção do que seja a nossa fé. Maria não leva ninguém para ela. Tem um santo que diz que o diabo age em duas partes. A primeira, ele leva a gente para o pecado. E assim que ele consegue levar a gente para o pecado, ele dá um segundo passo. Ele quer afastar a gente de Maria. Por quê? Porque ele sabe que não adianta ele levar para o pecado, porque se a gente ficar perto de Maria, ela leva a gente de volta para Jesus. Filho, você tem mãe, e é uma baita mãe, a mãe de Deus, a nossa mãe, uma mãe que é intercessora, que pede por você, que olha por você, que cuida de você, mas que gostaria muito que você fosse um filho melhor. Ela gostaria muito que você fosse um filho mais dócil, mais obediente, mais humilde. Ela gostaria muito que você respeitasse um pouquinho o seu irmão mais velho, que é o primogênito de toda a humanidade. Ela gostaria muito que você se voltasse para ele e ouvisse o que ele tem a dizer para você. É uma mãe maravilhosa que vai estar sempre pedindo por você. Filho, você tem mãe. E se você entender isso, e de hoje em diante viver a sua fé dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequeno, eu sou miserável, eu sou pobre, pecador, mas eu tenho mãe, eu tenho mãe, eu tenho um Deus que me ama e que no último momento da sua vida nos deu o seu tesouro mais precioso. Assim dizia um bispo, que quando Jesus já tinha dado tudo, Ele nos deu o seu bem mais precioso, a sua mãe, para ser a nossa mãe. Filho, você tem mãe. Você faz parte de uma igreja que tem mais de 2000 anos. Você tem toda uma tradição, um magistério, uma fé a conhecer. E eu vou te dar um conselho que eu espero sinceramente que você siga. Se empenhe em conhecer a sua fé. Descubra a sua igreja. E você vai sentir a alegria e o orgulho de ser católico. E você vai sentir tanta felicidade em ser católico que você vai perceber que não há outro lugar a ir a não ser aqui. Aquele que conhece sua fé, que conhece Maria, que conhece Jesus, que descobre os sacramentos, jamais abandona a sua igreja, porque se apaixona pela sua igreja de tal forma que não sai mais. Por aqueles que saíram a gente reza, né? Fica de olhos fechados. Ao teu imaculado coração, consagra minha casa, minha família, meu trabalho, minha missão. E peço à Senhora, Mãe, me ensina a ser humilde, me ensina a ser como seu filho Jesus, me ensina a ser cristão. Mãe, cuida de mim, faz de mim um homem melhor, um cristão melhor. Faz de mim um testemunho melhor da minha fé. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu não sou nada. Não sou ninguém. Mas eu sei que confiado no teu auxílio, eu posso chegar no céu. Ave Maria, cheia de
vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,